Nesta edição do Moto Magazine vamos fazer o resumo à temporada 2012 de Enduro, Quadcross e Trial e conhecer os vencedores da temporada passada. A temporada 2012 de Enduro arrancou na região centro, mais concretamente em Góis. Olhamos então para a categoria Elite 1 deste Campeonato Nacional de Enduro. Num dia marcado pelo frio, os pilotos tinham nesta prova de abertura da temporada 2012 um traçado de 48 km de extensão, com 3 especiais cronometradas para realizar. Destaque para a zona de Extreme, que tinha uma extensão de 900 metros muito duros de transpor por parte dos pilotos. Luís Oliveira chegou a Góis determinado em vencer logo na prova de abertura da temporada e andou bastante rápido desde o início. Não fosse uma penalização de 2 minutos e o piloto da IEMA teria saído de Góis com a vitória na jornada inaugural desta nova época. Por seu lado, Gonçalo Reis, que em Góis estreou a sua nova Gás, não podia ter começado da melhor maneira. O piloto de Sintra entrou muito determinado e beneficiou do abandono de Pedro Felícia, acabando por vencer a prova de abertura do campeonato com 1 minuto e 58 segundos de vantagem sobre o segundo classificado. Gonçalo Reis saía assim de Góis no topo da classificação geral do campeonato. A prova correu-me bem, foi uma prova que andei sempre calculoso, depois tinha uma extreme muito agressiva, ficava sempre um pedal de mudanças ou um pedal de travão. Góis, o Campeonato Nacional de Enduro seguiu para Torres Vedras, uma estreia no campeonato numa prova que contou com 153 inscritos. A prova de Torres Vedras não contou com a presença de Luís Oliveiras, a contas com uma lesão, depois de ter caído num dos treinos, não podendo por isso alinhar à partida para esta segunda prova da temporada. Desta forma, a luta pela vitória centrou-se em Gonçalo Reis em Gás, que mostrou que a vitória na jornada de abertura do campeonato não tinha sido um mero acaso. Ora, Reis teve, contudo, de se bater com Paulo Felícia. O piloto da Husqvarna, ainda a recuperar de uma lesão antiga, mostrou a sua garra e obrigou o piloto da Gás a aplicar-se para conseguir vencer esta segunda prova em Torres Vedras. Com este excelente desempenho, Felícia subiu ao terceiro lugar do campeonato. Na terceira posição terminou Fábio Pereira. O piloto da IEMA, a correr em casa, realizou uma prova regular sem sobressaltos, terminou na terceira posição, o que o deixou na luta pelos lugares cimeiros do campeonato, onde Gonçalo Reis se instalou destacado. Vitória muito importante, estou muito contente. Quero agradecer a todos os meus amigos que deslocaram-se 20 km até aqui. Não é muito, mas eu gostei do apoio deles e daqui do pessoal de Torres. Estão de parabéns todos. Eu conheço aqui muita gente e toda a gente me a apoiar. Acho que é muito motivante, foi muito importante. Quanto à prova, a prova correu-me bem. Na primeira volta destaquei-me mais porque os especiais estavam virgens, tinham erva e estavam a escorregar um pouco, mas eu consegui atacar e consegui me destacar mais na primeira volta. Pódio final da Elite 1 na prova de Torres Vedras. Faf foi o local escolhido para a terceira prova da temporada de Enduro. Um fim de semana marcado pela chuva, em que a ausência do líder do campeonato, Gonçalo Reis, deixava em aberto a luta pela vitória. Fábio Pereira tudo fez para tentar conseguir chegar ao lugar mais alto do pódio nesta terceira prova da temporada. Contudo, o piloto da IEMA voltava a repetir o terceiro lugar de Torres Vedras nos 2 dias de prova aqui em Faf.
Fábio Pereira mostrou um bom nível, passando bem por todas as fases da prova. Na segunda posição terminou Paulo Felício, que voltava a estar em bom nível nesta sua segunda prova da temporada. Aqui com algumas dificuldades para transpor uma das zonas mais complicadas do traçado. A Husqvarna 2,5 conseguir passar nesta zona de Extreme. Na liderança da corrida terminou Luís Oliveira, que dominou por completo os 2 dias de prova. O piloto da YZ-125, a 2 tempos, mostrou um andamento muito forte, não permitindo aos seus adversários qualquer possibilidade de chegarem à liderança. Luís Oliveira controlou sempre a diferença para Paulo Felício, o seu adversário mais direto na classificação, e conseguiu realizar uma prova de grande nível, acabando por vencer de forma brilhante esta terceira ronda do Campeonato Nacional. Depois de Faf, o Campeonato Nacional de Enduro desceu à Figueira da Foz, onde Luís Oliveira acabaria por vencer. Contudo, era em Rio Maior que as contas do campeonato iriam começar a ficar mais claras. Estou na frente do campeonato da minha classe e da geral de Elite. Já vi as especiais, são bastante apetitosas, Extreme um pouco mais difícil. E vou lutar pela vitória, vou tentar dar o meu melhor. Estou empatado com o Luís, acima de tudo vou tentar manter o primeiro lugar, mas não vai ser fácil, mas vou-me divertir e atacar o máximo possível. Pela frente, os pilotos tinham 45 km duros em 11 especiais cronometradas. Fábio Pereira não conseguiu impor o ritmo das provas anteriores, aqui em Rio Maior, acabando por ser relegado para o 4º lugar da classificação após as 11 especiais. Paulo Felício voltava a lutar pelos lugares do pódio. O campeão nacional em título acabaria esta quinta prova da temporada na terceira posição, a 3 minutos e 16 do vencedor. Felício voltou a revelar um andamento muito forte. Luís Oliveira, que tão boa conta do recado tinha dado em Faf e na Figueira da Foz, não foi capaz de somar a terceira vitória consecutiva no campeonato, acabando contudo por assumir a liderança do campeonato ao terminar na segunda posição aqui em Rio Maior e beneficiando da prestação menos bem conseguida de Fábio Pereira. O mais rápido nesta penúltima jornada do campeonato voltou a ser Gonçalo Reis. O piloto da Gás realizou uma prova de bom nível e, apesar do número elevado de provas que realizou nesta fase da temporada, mostrou um andamento forte que lhe permitiu conquistar a vitória nesta prova. Hoje correu bem, ganhei, mas há muitos dias que ando em provas e estou um pouco saturado cansado, não tenho descansado muito, tenho só treinado e corrido e tem sido um pouco difícil para mim. Uma salva de palmas, Ana Rodrigues.
Luís Oliveira e Gonçalo. As contas finais do Campeonato Nacional de Enduro, categoria de Elite 1, ficaram por acertar em Orem na última jornada da temporada. Na luta pela vitória do campeonato, Fábio Pereira chegou a esta última prova a 4 pontos da liderança que pertencia a Luís Oliveira. Contudo, Fábio Pereira não conseguiu acompanhar o andamento mais rápido do seu colega de equipa e acabou a mais de 5 minutos do vencedor numa prova dura devido à chuva que se fez sentir na primeira fase da corrida. Com este terceiro lugar em Orem, Fábio Pereira terminava o campeonato como vice-campeão nacional. Um bom desempenho para o piloto da IEMA, que realizou uma temporada bastante equilibrada. Nesta última prova da época, Paulo Felício andou nos limites, sempre na tentativa de fechar a temporada com uma vitória. Ao volante da sua Husqvarna, Felício acabaria, no entanto, por terminar no segundo lugar, o que acontecia pela 4ª vez nesta temporada. Sem qualquer hipótese de lutar pela vitória no campeonato, Paulo Felício revelou um bom andamento, acabando a temporada no terceiro lugar da categoria Elite 1. Luís Oliveira entrou para a última prova da época com vontade de não deixar fugir a possibilidade de se sagrar campeão nacional. O piloto de 19 anos, ao volante de uma IEMA, revelou-se muito rápido aqui em Orem e conquistou nesta última prova da época a sua 4ª vitória na temporada, o que diz bem das qualidades deste jovem piloto. Com a vitória nesta prova, Luís Oliveira acabou por se sagrar campeão nacional pela primeira vez numa temporada bastante difícil para o piloto da IEMA. Um ano difícil para mim, algumas lesões, algumas dificuldades acrescidas, mas sou aqui em Orem campeão também. Mais à frente, saiba quem acabou com a invencibilidade de Pedro Sousa no Campeonato Nacional de Trial Outdoor. Agora avançamos para o Quad-Cross. O Campeonato Nacional de Quad-Cross arrancou em Torres Vedras, na pista de Fernandinho. Olhamos então para a classe Open, que nesta prova de abertura da temporada contou com a presença de 4 pilotos espanhóis, entre os quais Raúl Vega, que terminou na 2ª posição na manga inaugural. Melhor esteve João Val, que conseguiu vencer as 2 mangas deste fim de semana de abertura do Campeonato Nacional. O piloto da Suzuki esteve em bom plano numa corrida onde os pilotos presentes proporcionaram um bom espetáculo ao muito público que se deslocou à pista de Fernandinho. O terceiro lugar nesta primeira manga de Open foi para Tiago Gomes, que acabou na 2ª manga por terminar na 2ª posição. Aqui é João Val a vencer na prova de abertura da temporada. Depois de Fernandinho, o Campeonato Nacional de Quad-Cross viajou até Alcaidão, onde apenas realizou uma das 2 mangas previstas e onde João Val voltou a vencer. De Alcaidão, a temporada prosseguiu em Pedrógão Grande. O campeonato entrava aqui numa fase decisiva e na categoria Open, João Val voltava a entrar em grande. O piloto da Suzuki largou melhor, assumiu a liderança e rodava mais forte que os seus adversários.
Val assumiu a liderança da primeira à última volta, com o espanhol Raúl Vega a tentar chegar ao primeiro lugar, o que não conseguiu. O piloto da Honda voltava a mostrar um andamento que lhe permitiu lutar pelos lugares do pódio. Já Tiago Gomes voltava a ficar na terceira posição. O piloto da Can-Am conseguia assim o lugar mais baixo do pódio. Na segunda manga, João Val partiu mal e foi relegado para o final do pelotão. Conseguiu, no entanto, recuperar e assumir a liderança à quinta volta e conseguindo assim mais uma vitória no seu palmarés. A segunda aqui em Pedrógão Grande. A penúltima jornada do Nacional de Quadcross de 2012 teve lugar em Castelo de Paiva. Uma jornada marcada pela presença de muito público que assistiu a boas corridas nesta pista de Castelo de Paiva. 5 pilotos da classe Open marcaram presença nesta penúltima etapa da temporada. Jorge Cardoso, em Suzuki, arrancou melhor e assumiu a liderança da corrida, enquanto que João Val, com uma falha no arranque, foi obrigado a fazer uma prova de trás para a frente, recuperando posições, volta após volta, aos seus adversários. Jorge Cardoso acabou por não resistir, permitindo que Tiago Gomes assumisse a liderança, trazendo atrás de si João Val, que conduzia nos limites para tentar chegar à liderança da prova, o que acabou mesmo por acontecer, com Val a vencer a primeira manga, relegando para a segunda posição Tiago Gomes. Na segunda manga, Jorge Cardoso voltou a sair melhor e ainda conseguiu liderar a corrida durante 6 voltas, mas sempre com João Val e Tiago Gomes muito perto, com o piloto da Can-Am a mostrar-se muito bem adaptado a este traçado de Castelo de Paiva, acabando por vencer esta segunda manga. Gomes soube resistir nesta segunda manga aos ataques dos seus adversários, onde João Val tentava fechar este fim de semana de Castelo de Paiva com mais uma vitória na temporada. Uma excelente prova de Tiago Gomes, que demonstrou um andamento muito forte. A satisfação do piloto da Can-Am no final desta segunda manga de Castelo de Paiva. A última etapa do Campeonato Nacional de Quadcross teve lugar em Góis. O palco escolhido foi a nova pista da Carvalhinha. Um fim de semana com bom tempo e muito público para assistir ao acerto das contas do Campeonato Nacional. Na categoria Open, apenas 4 pilotos marcaram presença nesta derradeira etapa da temporada. Em 2 mangas de luta acesa pelos lugares da frente, a expectativa residia em mais uma prestação de João Val, que tentava revalidar o título e fechar com chave de ouro a temporada. O piloto da Suzuki cedo mostrou o seu forte andamento, assumindo a liderança de forma destacada. Com apenas 16 anos, o jovem piloto da moto amarela soube impor o seu andamento perante a concorrência e voltou a vencer as 2 mangas desta prova de Góis, a última da temporada. Diogo Campos apareceu aqui em Góis com um andamento forte, acabando por conseguir 2 segundos lugares. O piloto da KTM só não conseguiu superar o muito forte João Val. Já Tiago Gomes não conseguiu repetir o bom desempenho alcançado em Pedrógão Grande, acabando por realizar 2 mangas em que teve de se contentar com o 3º lugar aqui na pista da Carvalhinha. Uma boa prestação para Tiago Gomes ao volante da sua Can-Am. Na frente, João Val somava assim mais 2 vitórias e alcançava o seu 2º campeonato nacional consecutivo. Avançamos agora para a temporada de trial outdoor, que em 2012 conheceu 6 etapas. As hostilidades iniciaram-se em Serpins, na zona centro, com 8 zonas de obstáculos, mas vamos então olhar para a categoria de Elite neste Campeonato Nacional N de Trial. No arranque da temporada, Nuno Castro, em Gás esteve em plano de destaque ao conseguir o 3º lugar com um total de 59 pontos, mas a uma distância considerável dos 2 primeiros.
Nuno Castro, numa das muitas zonas de pedra apresentadas nesta prova de Serpins. A luta pela vitória na prova inaugural da temporada envolveu 2 pilotos. Pedro Sousa, que chegava a este arranque de temporada com um elevado número de vitórias consecutivas, nada mais, nada menos que 12 vitórias consecutivas. Contudo, em Serpins, Pedro Sousa teve de se contentar com um segundo lugar no pódio. Melhor que Sousa esteve Diogo Vieira, que conseguiu impor a força da sua Gás e assim travar a série de vitórias de Pedro Sousa. Vieira entrou no campeonato da melhor maneira na sua estreia no Trial Outdoor. O piloto da Gás bateu Pedro Sousa pela diferença de 1 ponto. Diogo Vieira, campeão nacional de Trial Indoor, mostrava que pretendia assim vencer neste ano de estreia no Outdoor. Imagens sempre espetaculares de Diogo Vieira na transposição dos obstáculos neste difícil traçado de Serpins. Uma excelente capacidade de equilíbrio e concentração demonstrada pelo piloto da Gás, que proporcionou um grande espetáculo ao público presente. É uma sensação muito boa, não estava à espera. Tenho treinado o ano todo para isto. Consegui reunir os meus patrocínios para tentar fazer o melhor esta época e começar a ganhar. É muito bom para mim, para os meus patrocinadores e para a minha confiança. O pódio da prova inaugural do Campeonato Nacional ENI de Trial Outdoor. Depois de Serpins, a caravana do Trial seguiu viagem para o Grande Porto, mais concretamente para a Robordosa, no concelho de Paredes. Uma prova com um elevado grau de dificuldade que colocou grandes problemas aos pilotos. Aqui o terceiro classificado da categoria Elite, Filipe Paiva, que conseguiu estar melhor do que na prova de abertura da temporada. Diogo Vieira centrava as atenções do público presente. O piloto da Gás tinha quebrado a invencibilidade de Pedro Sousa e aguardava-se aqui na Robordosa que voltasse a dar muita luta. Contudo, Vieira não conseguiu repetir a vitória da prova inaugural e assim acabou na segunda posição. É por aqui, sempre no ar! Bons movimentos de trial por parte de Diogo Vieira e quedas sempre complicadas num traçado difícil que impôs bastantes penalizações. A vitória nesta segunda prova do campeonato acabou por sorrir a Pedro Sousa, que se impôs de forma perentória aos seus adversários. O piloto de Braga desta vez não deixou os seus créditos por mãos alheias e mostrou todo o seu potencial, que o levou a excelentes resultados nos últimos anos. Logo na primeira volta foi o piloto que menos penalizou e na segunda volta soube gerir a diferença para os seus adversários. Já na terceira e quarta voltas venceu sem deixar margens para dúvidas. Aqui a passagem das sempre difíceis pedras de granito. Pedro Sousa conquistava assim a primeira vitória da temporada. Pedro, primeira vitória deste ano. Sim, digamos que na primeira prova não deu muito para marcar diferença, não deu para mostrar muito o que é trial. Pessoalmente gosto mais quando as provas estão assim, mais
mais complicadas, porque dá qualquer erro, dá sempre para recuperar e dá para marcar mais a diferença. O pódio final da prova da Rebordosa, com Pedro Sousa a regressar ao lugar mais alto do pódio. Depois da Rebordosa, o Campeonato Nacional Eni de Trial Outdoor seguiu para o Porto e Escudeiros para a realização de terceira e quarta etapas, onde Pedro Sousa voltou a impor-se, alcançando 2 vitórias e relegando para a segunda posição nas 2 provas Diogo Vieira. A quinta etapa realizou-se em Braga, a penúltima ronda da temporada, onde as contas da classificação geral poderiam começar a ficar definidas, nomeadamente em relação aos primeiros lugares. Aqui é Leandro Castro, que nesta ronda de Braga acabou na 5ª posição. O piloto aos comandos da sua Montesa, aqui na passagem da Rocha Granítica, que provocou algumas dificuldades aos pilotos. Já em ação, Nuno Castro, que terminou na 4ª posição. Antes de uma queda, num dos obstáculos mais difíceis de transpor nesta prova de Braga. Filipe Paiva, em Gás foi terceiro, voltava a estar em destaque depois do Desire na prova anterior em Escudeiros. Já na luta pela vitória nesta prova, Diogo Vieira voltou a ser segundo. Vieira até começou bem, realizando uma excelente primeira passagem, mas na segunda acabou por penalizar muito, perdendo a vantagem que tinha conquistado. Aqui o desespero de Diogo Vieira. Melhor esteve mesmo Pedro Sousa, que voltou a brilhar. O piloto mostrou uma grande concentração e capacidade técnica para ultrapassar os obstáculos que lhe apareceram pela frente. Apesar de uma primeira volta com mais dificuldade, Pedro Sousa conseguiu impor-se na segunda passagem e assim vencer pela 4ª vez consecutiva no campeonato e deixando assim as contas praticamente definidas em relação à conquista do campeonato nacional. A derradeira prova do campeonato em Serpins, Pedro Sousa voltou a mostrar-se mais eficaz, voltando a vencer e relegando para a segunda posição Diogo Vieira, enquanto que Filipe Paiva, com o terceiro lugar na segunda passagem por Serpins, alcançava o lugar mais baixo do pódio no campeonato nacional.